Olá, sejam bem-vindos ao canal Educacional Universo Discover. Este é um canal acadêmico, um canal educacional, cujo objetivo é tornar os conteúdos simples, claros, objetivos e concisos. Vamos explorar matérias relacionadas às ciências sociais e também às ciências exatas. Para o dia de hoje nós vamos falar de geometria, um conteúdo que para muitos parece ser complexo, mas vamos tentar tornar o conteúdo simples, objetivo e conciso. Nós vamos falar sobre a geometria plana, vamos tentar perceber a definição da geometria plana ou o enquadramento da geometria plana, vamos tentar também perceber qual é a importância da geometria plana e quais são os primeiros passos para compreender a geometria plana. E quando falamos primeiros passos, estamos a falar os elementos essenciais para começar a compreender a geometria plana. Vamos entrar agora diretamente para o conteúdo da geometria plana e aqui nós vamos verificar o conceito, neste caso a definição da geometria plana. Quando falamos em definição da geometria plana, antes de percebermos a definição, nós temos que perceber que a palavra geometria e a palavra plana são palavras distintas. O que é que significa geometria? Conforme a primeira aula, nós sabemos que geometria é formada por duas palavras, geo, que significa terra, metria, que significa medida. E a palavra plana é um adjetivo feminino que indica algo liso ou algo raso. Depois então de percebermos o significado da palavra geometria e também da palavra plana, estamos em condições de perceber a definição da geometria plana. Como é que nós podemos definir a geometria plana? A geometria plana pode ser definida como sendo aquela que trata dos objetos com duas dimensões. Quando falamos em duas dimensões, estamos a falar objetos que possuem largura e possuem também comprimento. Depois então de definirmos a geometria plana, vamos verificar exemplos práticos que nos permitem perceber o enquadramento da definição da geometria plana. Temos aqui vários exemplos na nossa mesa. Vamos começar com o papel, neste caso a folha de papel. Se repararem, a folha de papel ela é considerada um objeto plano porque ela tem duas dimensões. Primeiro, temos aqui comprimento e temos aqui também a largura. Também é considerado como objeto plano porque, em princípio, ela não tem volume. Vamos tentar verificar, comparativamente aos objetos sólidos, qual é a diferença que existe entre os dois. Neste caso, nós temos aqui um objeto sólido, que é um livro. Por que um objeto sólido? Porque, em princípio, nos objetos planos nós temos duas dimensões, nos objetos sólidos nós temos três dimensões. Neste caso, este livro tem comprimento, tem a largura e também tem a altura. Dito de outro modo, este livro é um objeto sólido porque, em princípio, ela tem volume. Se repararem aqui, nós temos o volume do livro, que no fundo caracteriza sendo um objeto sólido e não um objeto plano. Depois temos aqui um outro exemplo de um objeto plano, que é um bilhete de identidade. Este bilhete de identidade, em princípio, é um objeto plano porque ela tem duas dimensões. Temos aqui comprimento e temos também aqui largura. Também podemos considerar como um objeto plano porque não possui volume, comparativamente aos objetos sólidos. A partir daqui, conseguimos compreender basicamente como é que a definição se enquadra relativamente aos objetos reais e objetos que estão no nosso dia a dia. Por que a geometria plana é importante? Primeiro, é importante porque permite desenhar a forma dos objetos planos. E aqui vamos tentar enquadrar com um exemplo concreto. Quando dissemos desenhar a forma, significa dizer que cada objeto plano que existe, elas têm uma forma. Vamos verificar nos exemplos que nós já demos. Esta folha de papel, em princípio, ela tem uma forma. Qual é a sua forma? Ela tem uma forma retangular. Logo, é a característica específica do desenho deste objeto. Se observarmos o livro, ela também tem a sua própria forma. Ela não tem uma forma circular,
mas em princípio tem uma forma também retangular. A partir daqui, então, podemos passar para outro nível de relevância ou de importância da geometria plana. Depois, então, da primeira importância que nós destacamos, vamos aqui para a segunda importância da geometria plana, que é calcular a área dos objetos planos. O que significa calcular a área dos objetos planos? Vamos tentar dar um exemplo mais prático. Temos aqui o bilhete de identidade. Este bilhete de identidade tem um espaço interior que normalmente nós denominamos a área. Como é que nós calculamos esse espaço interior? Calculamos esse espaço interior com base no comprimento deste bilhete, neste caso aqui, e temos aqui também a sua largura. O comprimento deste bilhete de identidade é de 8,56 cm e temos aqui uma largura de 5,40. Significa dizer que o bilhete de identidade calculou-se a área para ajustar-se em função dos objetivos que nós queremos. Neste caso, o bilhete, por exemplo, pode servir para o nosso bolso, o bilhete pode servir para uma carteira, então daí a importância de enquadrarmos a área em função dos objetivos e do enquadramento que nós queremos ter do objeto que nós temos na mão. Podemos dar exemplo também de um telemóvel. Este telemóvel também, ela foi calculada a sua área. Por quê? Porque queremos ajustá-la em função do ambiente, do objetivo, no enquadramento que nós queremos dar no nosso dia a dia. Vamos passar agora para a terceira importância da geometria plana. A geometria plana é importante porque permite compreender as características dos objetos planos. O que significa a característica dos objetos planos? Vamos dar também um outro exemplo para percebermos como é que funcionam as características nos objetos planos. Vamos continuar com o bilhete de identidade. Se repararem, o bilhete de identidade tem um formato retangular. Tendo um formato retangular, ela tem geometricamente o que nós denominamos lados, que são estes, e depois tem também ângulos. O ângulo, se repararem, este lado interseta com este lado e cria o que nós chamamos um ângulo, ou também denominado um canto. Então, vamos dizer, o lado é uma característica desse objeto. O ângulo também é uma característica desse objeto. O vértice, que é no fundo esta ponta que está aqui, que é o encontro das duas linhas, também vamos dizer que é característica desse objeto. Vamos então entrar para a nossa última parte, que é os primeiros elementos da geometria plana. Bom, como é que nós conseguimos compreender os primeiros elementos da geometria plana? Vamos caracterizá-lo em 3 pontos. Neste caso, nós teremos primeiro o ponto. O que é um ponto? Um ponto, na verdade, é uma referência ou o princípio de qualquer coisa. Temos aqui alguns objetos na nossa mesa para percebermos como é que nós conseguimos caracterizar um ponto com base num objeto. Temos aqui, por exemplo, uma folha. Esta folha, nós dissemos que, na verdade, é um objeto plano. Bom, sendo um objeto plano, como é que nós vamos conseguir caracterizar o ponto dentro desse objeto plano? Se repararmos, nós conseguimos cortar em pedacinhos o nosso papel. Esses pedacinhos que nós cortamos, nós vamos dizer que, na verdade, vão corresponder ao que nós denominamos ponto. Por quê? Porque, na verdade, a existência do papel na generalidade, ou seja, na sua totalidade, do ponto de vista geométrico, ela tem que ser encarado que a existência dela só é possível com a junção de vários pedaços de papéis. Então, cada pedaço desse papel, no fundo, vai corresponder ao que nós denominamos ponto do ponto de vista geométrico. Por isso é que dissemos que o ponto é o princípio de qualquer coisa. Então, para existir esse papel na totalidade, é porque existiu um conjunto de pedaços de papéis que, juntando, deu o papel na totalidade. Isto é que nós denominamos de ponto. Outro elemento importante a perceber para compreender a geometria plana é o que nós denominamos de linha. Bom, o que é uma linha? Uma linha é uma extensão que se estende de forma indefinida em duas direções
neste caso direção direita, direção esquerda, ou também podemos definir como um conjunto de pontos. Como é que nós conseguimos caracterizar a linha no objeto que nós temos? Vamos recorrer de novo à folha de papel. Nós aqui temos a folha na sua totalidade. O que é que vai corresponder à linha? A linha vai corresponder aos pedaços de papéis que, juntando, se repararmos aqui, vamos juntar vários pedaços de papéis. Esses pedaços de papel juntando vai nos permitir ter uma linha. Então, esta linha que nós estamos a tentar explicar é o que nós verificamos neste exemplo prático que nós temos aqui. Resumindo, concluindo, vamos dizer que a linha, no fundo, é um conjunto de pontos que permite ter o objeto na totalidade. Depois, então, de percebermos a linha como sendo o segundo elemento da geometria plana, temos um terceiro elemento que nós denominamos de plano. Bom, o que é o plano? O plano, no fundo, é o espaço ocupado pelo objeto, ou a superfície que o objeto ocupa. Neste caso, se repararem a folha, ela tem um espaço que ela ocupa. Esse espaço que ela ocupa, eu vou denominá-lo como plano. Bom, depois então de percebermos o que é um ponto, o que é uma linha e o que é um plano, resta-nos agora perceber qual é a notação matemática ou geométrica que, de forma padronizada, utiliza-se para esses elementos da geometria plana. Bom, vamos começar então pelo ponto. Bom, o ponto, normalmente, ela representa-se dessa forma e representa-se em letras maiúsculas. Do ponto de vista matemático, nós representamos o ponto em letras maiúsculas, de forma padronizada. Temos também a linha. A linha representa-se desta forma e, do ponto de vista de notação matemática, representamos em letras minúsculas, conforme podemos observar aqui. E por último, temos o plano. Reparem que aqui nós temos uma demonstração de um espaço, né, que ocupa o objeto. Do ponto de vista matemático, o plano é representado em letras gregas. Temos aqui o alfa, temos aqui o beta, etc, etc. Terminamos então a aula de hoje. Siga, compartilhe o nosso canal, que nos vemos na próxima aula.